registrado. Olá, amadinhos! O que aconteceu, meu querido? Meus queridos, amados estudantes. Ó, não fiquem tristes. Não fiquem tristes, né, Alessandra? É verdade, gente. Não precisa. Tá bom? Que a gente vai fazer a revisão para a recuperação. Eu sei que o motivo de você foi muito grave para não ter feito a primeira nem a segunda chamada, mas aí, mais uma chance para vocês, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula 72.1, tá certo? Revisão para a recuperação. Ó, nós temos a aula 52, que fala do aspecto da sintaxe na norma padrão, que é a concordância nominal 1. Na aula 55, nós temos o aspecto da sintaxe na norma padrão. Agora falando sobre a concordância verbal 2. E a aula 60 vai ser aspecto da sintaxe na norma padrão, mas ó, a crase, parte 2. E a 61, nós temos a literatura, pessoal, contemporânea. E a 63 não podia ficar de fora, que é a literatura africana em língua portuguesa, parte 2. Então, vamos que vamos na concordância nominal. Ó, o que é concordância nominal? Você vai lembrar que está direcionada ao nome. Que nomes são esses? Você vai ver a questão substantivo, vão ter outros nomes ligados ao substantivo, que pode ser o artigo, o numeral, o pronome, tá certo? O adjetivo. Então, vamos ler aqui o conceito. É um mecanismo gramatical pelo qual as palavras evidenciam, por meio das desinências, a quais termos estão relacionados. Então, vamos lá, né? Então, essa questão, né? Nós temos aqui, sempre achei minha face bonita. Quando fala da questão da desinência, você vai ligar a desinência à questão de gênero ou de número, que se for de gênero masculino, feminino, ou de número singular e plural. A palavra é face. Então, ó, a face é uma palavra feminina e vai estar ligado. Então, o pronome minha face bonita, que é adjetivo, tudo no singular, porque o nome face está no singular. Já no segundo exemplo eu tenho, sempre achei minhas mãos, ó, bonitas. O que aconteceu? Agora já mudou aqui, ó, está pluralizada, está no plural. É feminino? É feminino, mas então vou ter que colocar na questão em número, no plural, tá bom? Minhas mãos bonitas. A necessária força, persistência e engajamento. O que aconteceu aí? O adjetivo apareceu antes do nome. Então, está fazendo a concordância com a palavra força. Já na segunda, eu falei o necessário, engajamento, persistência e força. Por que ficou necessário? Porque engajamento é uma palavra masculina. Prédio e casa antiga. Olha lá, antiga, concordando aqui com o mais próximo, percebem? Prédio e casa antiga. E aí eu tenho prédio e casas antigos. Exatamente, fazendo a concordância gramatical, tá certo? Ó, plural masculino. Quando eu tenho palavras de gêneros diferentes, eu vou colocar o adjetivo ou no plural masculino ou concordando na concordância atrativa, com o mais próximo. E aí nós temos os casos especiais. As expressões é proibido, é necessário e etc. Então aqui, ó, quando eu tenho é necessário a atenção, ó, ficou é necessário. A atenção é uma palavra feminina. Só que não veio acompanhado de um determinante. Então vai ficar no masculino, é necessário. É proibido julgar o próximo, ó. Julgar é proibido o quê? Julgar o próximo. Já no terceiro exemplo, eu tenho é necessária atenção à saúde. O que apareceu antes da palavra atenção? Um determinante. Então, tem que fazer a flexão. São necessárias as atenções à saúde. O que apareceu antes da
da palavra atenções, o artigo também determinante, tá bom? Que é determinante. Os termos meio e meia. Quando vamos utilizar? De que maneira? Ele ganhou meia bolsa na academia. Ela ficou meio preocupada com a prova. Olha, prestando atenção aqui, macete para você não errar. Bolsa é um nome, é substantivo. Então, esta palavrinha aqui vai fazer a concordância com a bolsa, vai flexionar. Preocupada é adjetivo, então meio é advérbio, tá bom? Então fica invariável. Em um grupo nominal, os determinantes concordam com o termo determinado. O velho e alto ipê foi plantado por minha mãe, cobriu de flores amarelas. Então, aí você tem aqui os nomes, né? O IP, mãe e flores. E quais são as palavras que estão relacionadas, né? Aí tem o velho, tem o alto ligado a IP, né? E a palavra plantado também. Aí tem também mãe tá ligada a minha, tá ligada a mãe. E a amarela ligada a flores. O chefe saiu satisfeito, pois considerou todos os relatórios corretos e precisos. Então, a mesma coisa aqui também. Chefe é o nome, então tem o, que é o artigo, satisfeito, que é adjetivo. Aí depois eu tenho outro nome, relatório, está no plural. Os determinantes todos ficarão no plural, fazendo a concordância com o nome. Quais são esses nomes, né? Adjetivo, artigo, pronome, numerais, adjetivo. São flexionados de modo a concordar em gênero masculino e feminino e número singular e plural com substantivo que substitui o núcleo do grupo. Então aqui nesse esqueminha, né, você vai perceber o determinante e os determinados. Agora na aula 55 fala da concordância verbal. Ó, concordância verbal, o verbo vai concordar com seu sujeito em que a regra geral, em número e pessoa. A concordância verbal estuda principalmente as relações estabelecidas entre o verbo e o sujeito. É importante priorizar, além da regra geral, a concordância do verbo haver, da palavra se, do sujeito composto, do sujeito oracional e do substantivo coletivo. Olha os exemplos. Os funcionários da escola gostaram da festa. Então eu tenho um sujeito simples, só que ele está o quê? No plural. Aí eu coloco ele substituindo pelo um pronome. Eles gostaram da festa. Então eles é da terceira pessoa do plural. Então o verbo vai fazer a concordância também, vai ter que estar na terceira pessoa do plural. Havia muitas mulheres e crianças na fila. Então, aí o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural e não tem sujeito. Verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Foi o cardume mais lindo que já vi. Cardume é um substantivo coletivo e o verbo fica fazendo a concordância com ele. E aí o sujeito oracional. O verbo da oração principal deve permanecer na terceira pessoa do singular. Então aqui, ó, parece que os democratas farão oposição sistemática a Bush, diz o especialista. Então parece, né, o sujeito de parecer, né, tem início a partir da palavra que. Então aqui é o sujeito oracional. Verbos que denotam o tempo e fenômeno da natureza. Olha só, quando indicar hora, o verbo vai concordar com o número de horas. Nos exemplos. São 2 horas em Brasília. Olha aí, 2. Então, ó, sempre fazendo a concordância. E aí nós temos 1 hora. Aí, fenômeno temporal, ou seja, indicando o fenômeno da natureza. Também vai ficar na terceira pessoa do singular, tá certo? Chove na capital federal, amanheceu rapidamente. Certinho? Agora a palavra se, ó, presta atenção. O se, ele pode ser um pronome apassivador
ou pode ser índice de indeterminação do sujeito. Quando ele for pronome apassivador ou partícula passivadora, vai concordar com o sujeito. Olha aqui os exemplos. Alugam-se barcos. Olha só, barcos são alugados. Vende-se casa. Casa é vendida. Então aí eu vou ter sujeito e vai ter singular e vai ter plural. Como índice de determinação do sujeito, o verbo vai permanecer no singular. Ó, é só você lembrar do verbo transitivo indireto, do verbo intransitivo, do verbo de ligação. Ó, eles vão andar com índice de determinação do sujeito. Como eu tenho aqui, precisa-se de barcos para passeio escolar. Precisa-se de quê? Ó, verbo transitivo indireto. Come-se bem aqui. Quem come, né? Come. Já fala que come, que é verbo intransitivo, e assiste a bons filmes neste canal. Agora, crase, a segunda parte. O que é crase, né? A palavra crase é oriunda do grego crase, significação de misturar, ou seja, fusão de duas vogais idênticas, ou seja, a letra A. Mas só que uma é preposição e a outra vai ter outra função, que pode ser pronome demonstrativo e pode ser artigo definido. Quando há essa fusão, aí é necessário colocar o acento grave. Não ocorrência de crase. Então, quando é que nós não vamos utilizá-la? Diante de verbos, chegou a bater na mesa. Então, aí eu tenho o verbo bater no infinitivo, não tem crase. Com a palavra distância, quando não está especificada. Ele ficou à distância. Diante de palavras masculinas. Olha só, compraram tudo a prazo. Eu falo o prazo. Diante de artigo indefinido. Jamais assisti a uma peça. Então, uma aí é o pronome. Pronome não, Amadinho. Artigo indefinido. Beleza? Vamos mais um pouquinho agora. No caso, é a crase facultativa. Olha só, pode aparecer com crase ou não. Diante de pronomes possessivos femininos no singular. Olha aqui o exemplo. Contarei tudo à minha irmã. Então, eu posso colocar o acento grave ou não. Caso o pronome possessivo seja, olha aí, empregado com valor de substantivo, o que vai acontecer? A crase é necessária. Dei flores à minha mãe e à sua. Então, essa sua aí tá como valor de substantivo, a sua mãe. Diante de substantivos próprios femininos. Ó, apresentarei você a Carla. Depois da preposição até. Olha só, vamos até a praça. Ó, então, vocês estão observando aí? Então, aqui é crase facultativa. Agora, vamos falar um pouco sobre a nossa literatura contemporânea, pessoal. Então, o que vem a ser essa literatura contemporânea, né? É a literatura que vivenciamos atualmente e começou após o encerramento do pós-modernismo, lá por volta da metade do século XX. Nos anos 60, a população brasileira foi tomada por uma euforia política e econômica. Isso refletiu na cultura em diversos movimentos artísticos, como Bossa Nova, Cinema Novo, Vanguarda, chegada da televisão, teatro de arena. A tendência contemporânea da literatura brasileira. Então, elas são divididas em duas linhas. A primeira é a tradicional, que conta com autores e características pós-modernistas reformuladas. Como exemplo, temos as vertentes do romantismo. Aí tem a questão do intimista, urbana social, regionalista. Então, trazendo a poesia social. Nós também temos a questão da poesia concreta. Olha só aqui para vocês entenderem. Aquela que vai fazer, né, aquela brincadeira que vai relacionar a imagem com o conteúdo, tá? Com a ideia. Ó,
que nós temos aqui? Começa com o quê? Somente na primeira linha, só a letra V. Isso para dar a impressão, a ideia de que dá velocidade. Qual é, falando a questão... Aí... Verbo. E aí vai até terminar com a palavra completa. Velocidade. Então, fazendo a relação da estrutura, né, do sentido do poema, por isso que fala do poema concreto. Ele vai brincando com as palavras, né? E a imagem. Agora, na aula 63, nós temos a literatura africana em língua portuguesa. Vocês sabem, né, que assim como o Brasil, né, a África, alguma parte lá do continente africano foi colonizado por quem? Pelos portugueses. Por isso que alguns têm a língua portuguesa. Então, olha lá. 5 povos em busca de uma identidade cultural. Essa é só uma parte da história de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Então, olha só algumas imagens aí representando, né, a questão da... Você vai lembrar lá dos animais, né, a cultura, tudo relacionado aqui nessa imagem traz essa ideia. Mas é uma parte importante porque revela os dilemas enfrentados após a conquista da independência em lutas sangrentas que vitimaram milhares. Ó, gente, foi tão recente, foi a partir de 1974 que começou os países, né, os novos que começaram a surgir novos países lá na África. Em 75 que todos eles ficaram totalmente independentes. Como herança do passado colonial, a língua portuguesa também precisou ser conquistada. Torna-se portadora da identidade nova que começava ali então a ser construída. Nos versos dos poetas, as palavras ganham vida e dão forma aos sonhos de uma África livre. Olha só, nos versos. Então, quais são as características marcantes, né? Que vocês vão encontrar no poema, nas escritas dos autores africanos. Nós temos aqui respeito aos mais sábios e o uso da experiência como suporte de superação. A referência ao mar como elemento ambíguo que muitas vezes traz sofrimento. Temáticas tradicionais que preservam a cultura e a identidade nacional. E ainda encontramos também, pessoal, uma certa ironia aos problemas sociais. Aí quando fala da questão do mar que traz sofrimento, é porque houve bastante tráfico, né, Alessandra? A gente sempre vai fazer essa relação com o que aconteceu aqui também no Brasil. Então aqui nós temos uma poesia, né, de Mia Couto, Saudade. Que saudade tenho de nascer, nostalgia, de esperar por um nome como quem volta à casa que nunca ninguém habitou. Não precisas da vida, poeta. Assim falava a avó. Deus vive por nós, sentenciava, e regressava às orações. A casa voltava ao ventre do silêncio e dava vontade de nascer. Que saudade tenho de Deus. Então aqui o despertar literário, olha só. Na Angola, Ana Paula Tavares e Pepetela. Moçambique, Mia Couto, Luiz Bernardo. São Tomé e Príncipe, Conceição Lima. Guiné-Bissau, Hélder Proença. E Cabo Verde, Vera Duarte. Então, amadinhos, aqui, né, para vocês que vão fazer a recuperação, né? Eis a nossa revisão e desejamos a todos uma excelente avaliação. Prova. Façam com carinho, com cuidado, que vai dar tudo certo. Beleza? Então, até mais.